E aí galera, aqui quem fala é o Lupex. E no vídeo de hoje vai ser uma espécie de bate-papo. Vou responder algumas perguntas que são bem recorrentes no canal, que é referente a quanto eu paguei no meu Corsa na época em que eu comprei e por que eu escolhi um Corsa. Bem galera, vai ser um bate-papo aí, não tem roteiro, não tem nada. Vai ser um pouco contando a história, sobre um pouquinho sobre a minha decisão. E bem, na época que eu comprei esse carro aqui, faz mais ou menos uns 3 para 4 anos aí. Não me lembro exatamente qual foi a data, mas acho que tá perto, se não fez 4 anos, tá bem próximo. Nessa época que eu comprei o carro, para quem me acompanha aí há mais tempo no canal, inclusive eu já comentei em alguns vídeos, eu moro na região do ABC e nessa época que eu comprei o carro, eu trabalhava em São Paulo, ali no Cambuci, próximo ao Ipiranga. E para quem não é de São Paulo, aqui em São Paulo, isso na capital, existe o rodízio, que um dia da semana, pelo número da placa ali, são 2 números por dia, você não pode utilizar o veículo dentro das principais vias, porque senão você leva uma multa, mas tem um horário estipulado ali que você não pode fazer a rodagem. E bem, o horário, infelizmente, que eu trabalhava era de manhã, então o horário que eu saía de casa eu pegava rodízio e o horário que eu retornava para casa eu também pegava rodízio. Nessa época eu já tinha o Audi A3, então às vezes para eu não pegar rodízio eu tinha que sair muito mais cedo de casa e mesmo assim eu ainda tinha que ir por uma avenida que não tinha radar, não tinha nada, para não correr o risco de levar alguma multa. E assim, mesma coisa na volta, eu tinha que sair muito mais tarde para não correr esse risco. Só que o problema nem era esse, sair mais cedo e retornar mais tarde. O problema é que, por exemplo, se acontecesse algum imprevisto, eu precisasse sair um pouco mais cedo, ou precisasse sair mais tarde de casa, ou durante, sei lá, depois das 5 ou 6 horas eu precisasse ir para um outro lugar, eu não conseguiria, eu correria o risco. E com certeza ali tem muito radar a cada esquina, eu levaria uma multa. Então eu decidi comprar um carrinho baratinho. Seria mais lógico comprar uma moto, que é muito mais barato, você encontra aí umas motinhas bem acessíveis, e quanto ao consumo de combustível é muito menor, nem se compara com um carro, né? Mas como eu já comentei em alguns vídeos, eu sou uma pessoa que gosta muito de carro, eu gosto muito de moto, tudo que envolve motor eu gosto, eu sou curioso. Porém é aquilo, eu sei andar de moto, eu já dirigi algumas motos, porém na maioria das vezes aí, eu já andei aqui em São Paulo, porém na maioria das vezes que eu andava de moto era quando eu ia pro interior de Minas. Então quando eu ia na cidadezinha, lá pro rancho, que é bem afastado, eu andava bastante. Aqui sinceramente em São Paulo eu não tenho coragem. Acho que nem é questão de coragem, é questão de receio. Eu tenho muito medo aí de me envolver em um acidente, cair, bater, se machucar, depois a recuperação é muito longa. Isso quando não acontece coisas piores. Então eu acabei optando por comprar um carro. E nessa época eu queria comprar um carro bem acessível para mim. Em questão de estética não fazia importância alguma. Eu queria um carro que já fosse injeção eletrônica e tivesse um preço bom. Então eu parei para pesquisar. Para quem está buscando no mercado sabe que não tem muitas opções quando você
quer gastar pouco. Na época eu queria gastar pouco mesmo, eu queria gastar entre 5, 6,5 ali. Então eu comecei a olhar os Corsinhas. Já teve Corsa na minha família, eu sabia que era um carro bom. O preço na época tava melhor ainda que hoje em dia. Então eu comecei a pesquisar, olhei alguns carros e comprei esse daqui. Na época eu paguei 6 mil reais. É uma pergunta que muita gente faz. Eu paguei 6 mil reais nesse carro. Se vocês acompanharem os vídeos aí, os primeiros vídeos que eu trouxe no canal do Corsinha, vocês vão perceber que o carro estava muito mais judiado do que hoje em dia. Ele tinha a pintura do capô queimada, tinha alguns amassados no paralama, na lateral, o volante tava mole, o filme tava roxo e descascado, tava bem judiadinho, o para-choque riscado, mas o motorzinho tava ok, também não tava nada demais. Eu fiz uma boa revisão quando eu peguei o carro, troquei todos os itens básicos aí, os itens cruciais quando você pega um carro seminovo e tem que fazer aí uma revisão. Então eu gastei mais um dinheiro. É isso que o pessoal tem que entender. Quando você pega um carro seminovo, na minha opinião, não importa se é um carro, sei lá, 2015, 2016, 17, 95, 86, você tem que fazer uma boa revisão para evitar dor de cabeça. Então eu peguei o carro com esse intuito de utilizar em dia de rodízio. Mas pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de carro. É aquilo, se eu tivesse dinheiro e espaço, eu teria muitos carros. Eu teria o Opala, Gol quadrado, Fiat 147, Chevette, Alfa Romeo. Infelizmente não tenho dinheiro pra isso, mas quem sabe um dia. Então o intuito foi esse e o motivo foi esse. O Corsa não paga mais IPVA, já era um carro injetado, e na época de frio às vezes você tá com aquela pressa, não tem muita paciência de ficar esperando o carro esquentar. Eu já tive, por exemplo, Uno carburado na família. Não tô dizendo que o carro é ruim, mas, por exemplo, num dia de frio é muito mais chato. Você tem que puxar o afogador do carro, tem que esperar o carro esquentar. É um pouco mais custoso, mais trabalhoso. Então eu queria algo prático e confiável que não me deixasse na mão. Então eu queria um carro simples também, que pudesse usar para qualquer lugar, não tivesse muita frescura em deixar o carro na rua, porque eu não queria gastar muito com um carro. Era para ser um carro aí baixo custo, que eu só fizesse uma manutenção básica e abastecesse. Então justamente por isso eu não me atentei muito, não liguei muito em pegar um carro esteticamente muito mais conservado. Inclusive o carro, a minha intenção era deixar o carro esteticamente naquelas condições, judiadinho, queimado, com uns amassadinhos, justamente para não chamar muita atenção na rua, para não ter tanto perigo de ser furtado, roubado, essas coisas. Mas como um bom entusiasta, como um bom gearhead aí, é aquilo, você fala, eu não vou fazer nada nesse carro, e quando você vai ver, você começou a mexer. Foi nisso, eu comecei, comprei as coisinhas, troquei volante, manopla, encostei no funileiro, eu fui fazendo várias coisinhas no carro. Até hoje eu faço. Pra quem, na minha opinião, quem gosta de carro, eu acho que dificilmente vai pegar um carro e não fazer nada. Eu acho difícil, confesso. Então, justamente por esse motivo, eu ainda não coloquei roda no carro, não tirei o filme, não coloquei umas molinhas, que eu não queria, ainda luta pra não querer um carro que chame tanta atenção. Porque
Se não fosse por isso, eu já teria colocado aí mola, umas rodinhas 014, aquela catavento eu acho muito bonito, teria tirado o filme. Mas hoje em dia, no estilão que o carro se encontra, é um carro que é muito usável, galera. Então eu posso ir pra qualquer lugar e o carro não chama atenção, passa despercebido em qualquer lugar aí. Eu posso deixar o carro na rua. Claro que tem diversos cuidados. Se você tiver a oportunidade de deixar um estacionamento, ok, coloque. Mas às vezes você vai em algum bairro, em algum lugar mais perigoso que não tem estacionamento. Então tem o perigo, mas não é um carro ainda em si que chame tanta atenção, ainda mais pelo atual estado de conservação. Não é um carro que tá descuidado, é um carro que tá ficando bem bonitinho, por sinal. Tá ficando cuidado, já tá com a funilaria razoável, já tem diversas coisinhas aí que deixa o carro bem bonitinho. Inclusive, para quem gosta de carro mais antigo, às vezes pergunta sobre o carro, elogia. Então é isso, não sei daqui pra frente o que eu faço. E uma outra coisa também que foi a escolha desse carro, além de ser um carro econômico, com injeção, uma outra coisa que eu visei na época foi ser um carro que dá pra fazer bastante modificações. É um carro simples de se mexer. Por exemplo, na época que eu comprei, o meu intuito mesmo era colocar um motor 1.8. Porque, pra quem não sabe, motor 1.8 nesses carrinhos aqui tem uma enorme facilidade e simplicidade para fazer um swap. Então, o motor 1.0 é F1, família 1 que eles chamam, e o motor 1.8, por exemplo, da Montana, do estilo Meriva, também é família 1. Então você consegue utilizar o mesmo câmbio, os mesmos suportes, você consegue usar muita coisa aí, os acessórios do motor do 1.0, então tem uma certa facilidade, sim. Essa era uma outra ideia que eu tinha. Agora eu não sei, né, talvez eu volte com essas ideias aí, que a galera tá curtindo o canal, tá ganhando bastante inscritos. Talvez, quem saiba, eu toque e faça um projetinho nesse carro, ou troque por algum outro carro parecido aí, mas com algumas coisas aí que dê pra fazer mais modificações. Por exemplo, 1.6 já com ar-condicionado, essas coisas. Bem, galera, é isso. Era mais pra contar um pouco da história, bater um rápido papo aí com vocês. E espero que tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Pra quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex, em vez do i, é o número 1. Até a próxima, valeu e falou!